Você já se perguntou sobre as pessoas que parecem destinadas a mudar o mundo? Essas pessoas extraordinárias, conhecidas como escolhidas, são marcadas por um fio invisível que as liga a um propósito maior. Elas não são meramente produtos do acaso, mas acredita-se que sejam selecionadas por um poder superior para cumprir papéis que transcendem a vida comum. Nos cantos ocultos da existência humana, esses indivíduos se destacam, conectados ao divino e ao cosmos de maneiras que são tanto misteriosas quanto profundas. Desde o início da história humana, histórias de escolhidos permeiam nossos mitos, lendas e tradições espirituais. Esses contos não são meras fabricações. Eles ecoam uma verdade mais profunda sobre o espírito humano e sua conexão com algo maior. O conceito de ser escolhido é universal, aparecendo em diversas culturas e crenças. Seja no cristianismo, hinduísmo, budismo ou outros sistemas espirituais, a ideia de indivíduos marcados para um propósito superior ressoa profundamente em nós. Nesta jornada, exploraremos os 9 tipos de escolhidos e desvendaremos os propósitos divinos que eles servem. Cada tipo carrega uma assinatura única, um chamado específico que molda seu caminho e define sua missão no mundo. Ao entender esses arquétipos, ganhamos insights sobre as maneiras profundas pelas quais esses indivíduos influenciam nossas vidas e a tapeçaria mais ampla da existência. Tipo 1. O visionário, vendo além do horizonte. O visionário é o primeiro tipo de escolhido que encontramos. Visionários possuem um dom extraordinário de previsão e percepção, permitindo-lhes perceber padrões ocultos e possibilidades futuras que outros não podem. Seu propósito é guiar a humanidade em tempos de incerteza e mudança, fornecendo a clareza necessária para navegar no desconhecido. Visionários frequentemente manifestam seus dons na forma de sonhos, profecias ou uma intuição impressionante que se mostra precisa, vez após vez. Ao longo da história, visionários serviram como faróis de luz na escuridão, ajudando as sociedades a seguirem em direção de seus destinos. Considere o oráculo de Delfos da Grécia Antiga, procurado por líderes e plebeus em busca de orientação. As pronúncias do oráculo, embora muitas vezes enigmáticas, eram acreditadas como inspiradas divinamente, oferecendo vislumbres do futuro. Nos tempos modernos, figuras como Nostradamus capturaram a imaginação de muitos com suas visões proféticas, nos lembrando do poder duradouro da previsão. Visionários frequentemente enfrentam desafios imensos, pois seus dons podem ser tanto uma bênção quanto um fardo. O peso de conhecer futuros potenciais e a responsabilidade de guiar os outros pode levar ao isolamento e à incompreensão. No entanto, seu papel é crucial. Através de suas visões, eles inspiram esperança, alertam sobre perigos e iluminam caminhos que levam ao progresso e à transformação. Visionários como Martin Luther King Jr., com seu sonho profético de uma sociedade justa e igualitária, nos lembra que ver além do presente e lutar por um futuro melhor é um chamado divino que molda o curso da história. Tipo 2. O curador, curando corpo, mente e espírito. Transitando do visionário, nos encontramos na presença do curador. Curadores são escolhidos que possuem uma habilidade inata para curar as feridas do corpo, mente e espírito. Seu toque, presença e energia têm o poder de trazer uma cura profunda e transformação. Curadores geralmente são atraídos para profissões e práticas que lhes permitem usar seus dons, como medicina, aconselhamento ou terapias alternativas. Seu propósito divino é aliviar o sofrimento e trazer cura àqueles que necessitam. A jornada do curador está profundamente entrelaçada com o conceito de compaixão e serviço. Curadores empáticos possuem uma habilidade extraordinária de sintonizar-se com as emoções e energias dos outros, oferecendo conforto, compaixão e apoio em tempos de angústia. Seus dons empáticos permitem que eles se conectem profundamente com a dor e as lutas dos outros, guiando-os rumo à integridade e cura. Desde xamãs e curandeiros de sociedades indígenas até terapeutas e conselheiros modernos, curadores são encontrados em culturas ao redor do mundo. A cura é vista como um ato sagrado, com figuras como Jesus Cristo, conhecido como o grande curador no cristianismo, realizando milagres que revelaram a natureza compassiva do divino. O propósito do curador é aliviar o sofrimento e promover o bem-estar holístico, servindo como um canal para o amor e a energia divina.
No entanto, o caminho do curador não está isento de provações. Eles frequentemente absorvem a dor e o sofrimento daqueles que ajudam, o que pode levar ao esgotamento e exaustão. Para sustentar seu trabalho, os curadores devem aprender o delicado equilíbrio entre dar e receber, nutrindo seu próprio bem-estar enquanto servem os outros. Tipo 3. O protetor, guardiões da justiça e da paz. Do curador passamos ao protetor, cujo propósito divino é salvaguardar e defender. Protetores são escolhidos que sentem um chamado inabalável para proteger os vulneráveis, manter a justiça e preservar a ordem. Sua força, coragem e senso de dever os tornam líderes naturais em tempos de conflito e crise. O papel do protetor é exemplificado no arquétipo do guerreiro, do guardião e do campeão dos oprimidos. Ao longo da história, protetores divinos têm sido os guardiões da paz, ordem e retidão, erguendo-se como faróis de luz em tempos de escuridão e caos. Eles são os guerreiros, os defensores, os pacificadores e os campeões que enfrentam corajosamente a adversidade e protegem os inocentes do mal. Desde cavaleiros e samurais antigos até ativistas e defensores modernos, protetores são encontrados em culturas ao redor do mundo, movidos por um profundo senso de compaixão e um compromisso em servir ao bem maior. A jornada do protetor é marcada pela disposição de lutar pelo que é certo e defender os princípios de justiça e retidão, mesmo diante do perigo e da adversidade. Figuras como Harriet Tubman, que arriscou sua vida para conduzir pessoas escravizadas à liberdade pelo Underground Railroad, exemplificam a coragem e a engenhosidade do protetor. Nelson Mandela, com seu firme compromisso com a não-violência e a reconciliação, nos lembra do poder duradouro da missão divina do protetor, de inspirar esperança e promover mudanças sociais. Tipo 4. O sábio iluminado, guias para o despertar espiritual. À medida que nossa jornada pelo reino dos escolhidos se desenrola, encontramos a figura do sábio iluminado. Sábios são indivíduos que alcançaram profunda sabedoria espiritual e discernimento através de anos de prática dedicada e exploração interior. Seu propósito divino é guiar a humanidade em direção ao despertar espiritual e à iluminação, oferecendo ensinamentos e orientações que iluminam o caminho para a consciência superior. Desde os anciãos sábios de sociedades indígenas até os mestres espirituais reverenciados das filosofias orientais, os sábios são frequentemente retratados como seres de profunda sabedoria e compaixão que personificam os mais altos ideais do potencial humano. Seus ensinamentos oferecem verdades atemporais que transcendem barreiras culturais e religiosas, inspirando buscadores em suas jornadas espirituais. Figuras como Lord Krishna no Bhagavad Gita, que guia o guerreiro Arjuna através das provações da vida e da guerra, exemplificam o papel do sábio em proporcionar clareza e compreensão. A jornada do sábio não é de mero entendimento intelectual, mas de experiência e realização diretas. Os sábios guiam os buscadores em direção à realização direta de sua verdadeira natureza, além das limitações do ego e do pensamento conceitual. Através de práticas como meditação, autoinquirição e mindfulness, os buscadores podem descobrir verdades mais profundas da existência e despertar para o amor e a consciência ilimitados que estão no cerne de seu ser. Os ensinamentos do sábio enfatizam a importância da transformação interior e da autorrealização como chaves para a libertação espiritual, nos inspirando a transcender o ego e perceber nossa natureza divina. Tipo 5. O unificador, unindo divisões e criando harmonia. Como um farol de harmonia brilhando em meio ao caos da divisão, o unificador possui o raro dom de reunir elementos díspares em um todo unificado. Unificadores são os pacificadores e conciliadores, aqueles que unem as divisões que separam indivíduos e comunidades. Seu propósito divino é fomentar a unidade e a cooperação, criando ambientes onde as diferenças são abraçadas e o progresso coletivo é alcançado. A história atemporal do bom samaritano, que transcendeu barreiras culturais e religiosas para ajudar um estranho necessitado, epitomiza a jornada do unificador. Nesta parábola, o ato de compaixão e altruísmo do samaritano demonstra o poder da união e a importância de ajudar os outros, independentemente de sua origem. Os unificadores trabalham incansavelmente para construir pontes entre facções opostas, buscando terreno comum e entendimento em meio ao tumulto da discórdia.
Ao longo da história, figuras como Mahatma Gandhi e Nelson Mandela personificaram a missão do unificador, esforçando-se para curar as feridas da divisão e promover a paz e a reconciliação. A filosofia de não violência de Gandhi e os esforços de Mandela para unir uma África do Sul dividida servem como lembretes poderosos do potencial transformador da unidade. Ao nutrir laços de fraternidade e irmandade, os unificadores nos inspiram a olhar além de nossas diferenças e trabalhar juntos por um futuro harmonioso. Tipo 6. O Mensageiro Divino, Arautos da Sabedoria Celestial. O propósito do Mensageiro Divino é entregar mensagens de orientação, inspiração e revelação dos reinos divinos para a humanidade. Atuando como intermediários entre os reinos celestiais e terrestres, os mensageiros divinos servem como canais para a sabedoria e comunicação divina. Seu papel é crucial na transmissão de ensinamentos espirituais, profecias e revelações que iluminam o caminho para o crescimento espiritual e a transformação. Os mensageiros divinos são frequentemente escolhidos pelo divino para cumprir missões ou tarefas específicas, como entregar avisos de desastres iminentes, oferecer orientação em tempos de crise ou transmitir mensagens de esperança e transformação. O profeta Muhammad, que recebeu revelações divinas que formaram a base da fé islâmica, é um exemplo proeminente de um mensageiro divino. Seus ensinamentos continuam a guiar milhões, fornecendo uma estrutura moral e espiritual para suas vidas. A jornada do mensageiro divino é marcada por uma conexão profunda com os reinos divinos e uma disposição de servir como um vaso para a comunicação divina. Figuras como João Batista, que preparou o caminho para Jesus Cristo pregando arrependimento e purificação espiritual, exemplificam a missão do mensageiro. Apesar de enfrentar ceticismo e resistência, os mensageiros divinos perseveram em seu chamado, confiando na sabedoria e orientação do divino para cumprir seu propósito. Tipo 7. O catalisador, fagulhas de transformação. Na vida, existem indivíduos cuja presença sozinha pode desencadear mudanças profundas. Esses indivíduos são os catalisadores, as fagulhas que iniciam a transformação. Catalisadores possuem uma energia única e uma habilidade inata de romper o status quo e inspirar ação. Muitas vezes incompreendidos ou subestimados, seu impacto pode ser nada menos que revolucionário. Prometeu, uma figura da mitologia grega que desafiou os deuses para trazer o fogo à humanidade, simboliza a essência do catalisador. Suas ações, embora inicialmente punidas, acabaram por impulsionar a humanidade a uma era de inovação e civilização. Catalisadores modernos como Marie Curie e Rosa Parks desafiaram o pensamento convencional e impulsionaram a sociedade em direção ao crescimento e progresso. A jornada de um catalisador é frequentemente marcada por um profundo senso de propósito e uma crença inabalável na possibilidade de mudança. Eles veem potencial onde outros veem impossibilidade, e sua determinação em promover a transformação pode ser tanto inspiradora quanto desafiadora. Apesar de enfrentar oposição e ceticismo, os catalisadores motivam aqueles ao seu redor a reexaminar suas próprias crenças e ações, levando à transformação coletiva e ao avanço da sociedade. Tipo 8. O zelador harmonioso, guardiões da terra. O propósito divino do zelador harmonioso é cuidar e proteger o mundo natural e todos os seus habitantes. Esses indivíduos sentem uma conexão profunda com a terra e reconhecem sua responsabilidade de viver em harmonia com a natureza, nutrindo e preservando sua beleza e diversidade para as futuras gerações. Zeladores harmoniosos são os ativistas, conservacionistas e ecologistas que trabalham incansavelmente para proteger o meio ambiente. Ao longo da história, zeladores harmoniosos têm sido os guardiões da terra, defendendo a conservação ambiental, a sustentabilidade e o bem-estar de todos os seres vivos. Figuras como Wangari Maathai, fundadora do movimento Cinturão Verde, exemplificam a missão do zelador. A organização de base de Maathai plantou milhões de árvores na África, empoderando mulheres e promovendo a preservação ambiental. Zeladores harmoniosos enfrentam desafios formidáveis ao confrontarem forças poderosas que buscam explorar e destruir recursos naturais para obter lucro. Apesar desses obstáculos, seu compromisso inabalável com sua causa lhes permite perseverar, confiando no poder da ação coletiva para promover mudanças positivas.
Sua dedicação nos inspira a reconhecer nossa própria responsabilidade de proteger a Terra e viver em equilíbrio com a natureza. Tipo 9. O Guardião Sagrado. Guardiões da Sabedoria Ancestral. À medida que nossa jornada pelo Reino dos Escolhidos chega ao fim, encontramos a figura do Guardião Sagrado. Guardiões sagrados são indivíduos que dedicam suas vidas a proteger e preservar a sabedoria e as tradições sagradas da humanidade. Seu propósito divino é salvaguardar ensinamentos, rituais e conhecimentos ancestrais que detêm as chaves para o esclarecimento e a transformação espiritual. Guardiões sagrados desempenham um papel vital na manutenção da continuidade da sabedoria, conhecimento e estruturas éticas, garantindo que a essência da compreensão humana e do patrimônio espiritual não se perca com o tempo. Desde os monges e escribas do Antigo Egito até os xamãs e curandeiros de sociedades indígenas, guardiões sagrados preservaram textos sagrados, artefatos e tradições que formam a base de nosso patrimônio espiritual. A jornada do guardião sagrado muitas vezes envolve um treinamento rigoroso e cerimônias de iniciação que lhes conferem o conhecimento, a sabedoria e o poder necessários para cumprir seus deveres sagrados. Seu compromisso com os mais altos princípios de integridade, honra e dever nos inspira a valorizar e proteger o patrimônio espiritual que nos foi confiado. Ao honrar o legado dos guardiões sagrados, garantimos que a sabedoria sagrada continue sendo uma fonte de orientação, inspiração e transformação para as gerações futuras. A jornada do visionário é de profundo discernimento e previsão. Possuindo a extraordinária habilidade de ver além do horizonte, os visionários iluminam caminhos em tempos de escuridão, guiando a humanidade para um futuro mais brilhante. Suas visões frequentemente vêm na forma de sonhos, profecias ou uma intuição impressionante que se mostra precisa repetidamente. Esses vislumbres do futuro servem como faróis de esperança, fornecendo clareza e direção em tempos incertos. Ao longo da história, visionários desempenharam um papel crucial na definição dos rumos dos eventos. O antigo oráculo de Delfos, cujas pronúncias eram consideradas divinamente inspiradas, oferecia orientação a líderes e plebeus. Nos tempos modernos, figuras como Nostradamus e Martin Luther King Jr. capturaram a imaginação de muitos com suas visões proféticas. O famoso discurso de King "Eu tenho um sonho", visualizando uma sociedade justa e igualitária, continua a inspirar gerações a lutar por um futuro melhor. A jornada do visionário não é sem desafios. O peso de conhecer futuros potenciais e a responsabilidade de guiar os outros podem levar ao isolamento e à incompreensão. No entanto, seu papel é indispensável. Ao ver além do presente e iluminar caminhos para o progresso e a transformação, os visionários inspiram esperança e promovem mudanças sociais. Seu chamado divino nos lembra do poder da previsão e da importância de lutar por um futuro mais brilhante para todos. A missão do curador é de compaixão e restauração, impulsionada por uma habilidade inata de curar as feridas do corpo, mente e espírito. Curadores são atraídos para profissões e práticas que lhes permitem usar seus dons, como medicina, aconselhamento ou terapias alternativas. Seu toque, presença e energia trazem cura e transformação profundas, oferecendo conforto àqueles que precisam. A jornada de um curador está entrelaçada com empatia e serviço. Curadores empáticos conseguem sintonizar-se com as emoções e energias dos outros, proporcionando conforto e apoio em momentos de angústia. Desde antigos xamãs e curandeiros até terapeutas e conselheiros modernos, curadores de diversas culturas trabalham incansavelmente para aliviar o sofrimento. Seus dons empáticos lhes permitem conectar-se profundamente com a dor e as lutas dos outros, guiando-os para a integridade e a cura. A cura é um ato sagrado, exemplificado por figuras como Jesus Cristo, conhecido por seus milagres de cura. O propósito do curador é aliviar o sofrimento e promover o bem-estar holístico, servindo como canais para o amor e a energia divina. No entanto, os curadores muitas vezes enfrentam o desafio de absorver a dor daqueles que ajudam, o que pode levar ao esgotamento. Equilibrar seu próprio bem-estar enquanto servem os outros é crucial para sustentar sua capacidade de curar e transformar vidas. O dever do protetor é salvaguardar e defender, impulsionado por um chamado inabalável para proteger os vulneráveis e manter a justiça.
Protetores são líderes naturais em tempos de conflito e crise, personificando força, coragem e um senso de dever. Seu papel é exemplificado pelos arquétipos de guerreiros, guardiões e campeões dos oprimidos. Ao longo da história, protetores se ergueram como faróis de luz na escuridão, defendendo a paz, a ordem e a retidão. Desde cavaleiros e samurais antigos até ativistas e defensores modernos, protetores lutam pelo bem maior. Figuras como Harriet Tubman e Nelson Mandela exemplificam a missão do protetor, arriscando suas vidas para conduzir outros à liberdade e à justiça. A jornada de um protetor envolve lutar pelo que é certo, mesmo diante do perigo e da adversidade. Seu compromisso inabalável com a justiça e a retidão inspira esperança e promove mudanças sociais. Ao proteger os inocentes e manter os princípios de equidade, protetores desempenham um papel crucial na criação de um mundo mais seguro e justo. Sua coragem e dedicação nos lembram da importância de defender os vulneráveis e lutar pela justiça. A sabedoria do sábio ilumina caminhos para a iluminação, guiando a humanidade em direção a uma consciência superior e ao despertar espiritual. Sábios alcançam um profundo discernimento espiritual através de anos de prática dedicada e exploração interior. Seus ensinamentos oferecem verdades atemporais que transcendem barreiras culturais e religiosas, inspirando buscadores em suas jornadas espirituais. Desde anciãos sábios em sociedades indígenas até mestres espirituais reverenciados nas filosofias orientais, sábios personificam profunda sabedoria e compaixão. Figuras como Lord Krishna no Bhagavad Gita e Buda fornecem clareza e compreensão através de seus ensinamentos. A jornada do sábio envolve experiência direta e realização, guiando buscadores além do ego e do pensamento conceitual. Sábios enfatizam a importância da transformação interior e da autorrealização como chaves para a libertação espiritual. Práticas como meditação, autoinquirição e mindfulness revelam verdades mais profundas da existência, despertando amor e consciência ilimitados. O papel do sábio é iluminar o caminho para a iluminação, inspirando indivíduos a transcender o ego e perceber sua natureza divina. Seus ensinamentos e presença catalisam mudanças profundas na consciência, capacitando buscadores a viver vidas plenas e com propósito. O desafio do unificador é cultivar a paz e a unidade, construindo pontes e criando conexões harmoniosas. Unificadores possuem o raro dom de reunir elementos díspares em um todo unificado. O propósito divino deles é promover cooperação e entendimento, curando as feridas da divisão que separam indivíduos e comunidades. A parábola do bom samaritano, que transcendeu barreiras culturais e religiosas para ajudar um estranho, epitomiza a jornada do unificador. Unificadores constroem pontes entre facções opostas, buscando um terreno comum em meio à discórdia. Figuras como Mahatma Gandhi e Nelson Mandela encarnam a missão do unificador, esforçando-se para curar divisões e promover a reconciliação. A jornada de um unificador envolve esforços incansáveis para nutrir laços de fraternidade e irmandade. Seus atos de compaixão e perdão semeiam as sementes da paz e da reconciliação, inspirando o progresso coletivo. Unificadores nos lembram do poder transformador da unidade, instigando-nos a olhar além de nossas diferenças e trabalhar juntos por um futuro harmonioso. Ao promover entendimento e cooperação, os unificadores desempenham um papel crucial na criação de um mundo onde todos possam prosperar. O papel do mensageiro divino é atuar como um canal entre os reinos celestiais e terrestres, transmitindo mensagens de orientação, inspiração e revelação do divino. Mensageiros divinos são escolhidos para cumprir missões específicas, muitas vezes envolvendo a transmissão de ensinamentos espirituais, profecias e revelações que oferecem à humanidade insights sobre a vontade e o propósito divino. Mensageiros divinos frequentemente são marcados por sua profunda conexão com o divino, experimentando visões, sonhos ou comunicação direta com seres celestiais desde cedo. Figuras como o profeta Muhammad, que recebeu revelações do anjo Gabriel, exemplificam o papel do mensageiro. Os ensinamentos de Muhammad, registrados no Alcorão, continuam a guiar milhões, fornecendo uma estrutura espiritual que molda vidas e sociedades. A jornada do mensageiro divino é repleta de desafios, incluindo ceticismo, resistência e hostilidade.
Apesar desses obstáculos, seu compromisso inabalável com seu propósito divino permite que perseverem. Figuras como João Batista, que preparou o caminho para Jesus Cristo, mostram como os mensageiros pavimentam o caminho para a renovação e transformação espiritual. Confiando na orientação que recebem, os mensageiros divinos cumprem seu papel de iluminar o caminho para a humanidade, oferecendo esperança e direção em tempos de necessidade. Catalisadores são as fagulhas da transformação, indivíduos cuja presença sozinha pode desencadear mudanças profundas. Possuindo uma energia única e uma habilidade inata de romper o status quo, os catalisadores inspiram ação e impulsionam a inovação. Seu impacto pode ser revolucionário, impulsionando sociedades a crescer e evoluir, mesmo que muitas vezes sejam incompreendidos ou subestimados. A história de Prometeu, que desafiou os deuses para trazer o fogo à humanidade, simboliza a essência do catalisador. Suas ações, embora inicialmente punidas, acabaram por impulsionar a humanidade a uma era de inovação. Catalisadores modernos como Marie Curie, que avançou nosso entendimento sobre a radioatividade, e Rosa Parks, cuja resistência deu início ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ilustram o potencial transformador dos catalisadores. A jornada de um catalisador é marcada por um profundo senso de propósito e uma crença inabalável na possibilidade de mudança. Eles veem potencial onde outros veem impossibilidade, e sua determinação pode inspirar aqueles ao seu redor a repensar suas crenças e ações. Apesar de enfrentar oposição, ceticismo e até hostilidade, os catalisadores motivam a transformação coletiva. Ao personificar a mudança, eles desafiam normas e instituições estabelecidas, promovendo um despertar mais amplo e impulsionando o progresso social. A responsabilidade do zelador harmonioso é cuidar e proteger o mundo natural, reconhecendo a profunda conexão entre a humanidade e a Terra. Zeladores sentem um dever profundo de nutrir e preservar a beleza e a diversidade do meio ambiente para as futuras gerações. Eles são os ativistas, conservacionistas e ecologistas que trabalham incansavelmente para proteger ecossistemas e promover a sustentabilidade. Ao longo da história, zeladores harmoniosos têm sido os guardiões da Terra, defendendo a conservação ambiental e o bem-estar de todos os seres vivos. Wangari Maathai, fundadora do movimento Cinturão Verde, exemplifica esse papel. Sua organização de base plantou milhões de árvores na África, empoderando mulheres e promovendo a preservação ambiental. Zeladores enfrentam desafios formidáveis, muitas vezes confrontando forças poderosas que buscam explorar os recursos naturais. Apesar desses obstáculos, seu compromisso inabalável com sua causa lhes permite perseverar, confiando no poder da ação coletiva para promover mudanças positivas. Ao reconhecer nossa responsabilidade de proteger a Terra e viver em harmonia com a natureza, os zeladores nos inspiram a agir e garantir um futuro sustentável para todos. Guardas sagrados dedicam suas vidas a preservar e proteger a sabedoria ancestral e as tradições que detêm as chaves para o esclarecimento e a transformação espiritual. Seu propósito divino é salvaguardar os ensinamentos sagrados, rituais e conhecimentos que formam a base do patrimônio espiritual da humanidade. Desde os monges e escribas do Antigo Egito até os xamãs e guardiões da medicina de sociedades indígenas, os guardas sagrados garantem que textos sagrados, artefatos e tradições permaneçam intactos e acessíveis para as futuras gerações. Seu compromisso com a preservação da sabedoria das gerações passadas é inabalável, mesmo diante da adversidade e perseguição. A jornada de um guarda sagrado envolve um treinamento rigoroso e iniciação, imbuindo-os com o conhecimento e poder necessários para cumprir seus deveres sagrados. Eles mantêm os mais altos princípios de integridade, honra e dever, fazendo sacrifícios para garantir que o patrimônio espiritual continue sendo uma fonte de orientação e inspiração. Ao honrar o legado dos guardiões sagrados, protegemos a sabedoria sagrada que nos foi confiada, garantindo sua relevância contínua e poder transformador. Ao entender os 9 tipos de escolhidos, ganhamos insights sobre as maneiras profundas como esses indivíduos influenciam nossas vidas e a tapeçaria mais ampla da existência. Cada tipo, desde o visionário até o guardião sagrado, carrega um chamado único que molda seu caminho e define sua missão.
Esses papéis nos lembram do potencial ilimitado dentro de cada um de nós para fazer a diferença e contribuir para o bem maior. Seja através de ensinamentos espirituais, ativismo social, cuidado ambiental ou expressão artística, os escolhidos nos inspiram a abraçar nossos próprios dons e talentos únicos. Ao reconhecer e cultivar nossos propósitos divinos, podemos contribuir para o bem-estar coletivo da humanidade e da Terra. Vamos honrar o legado desses indivíduos notáveis e nos esforçar para incorporar suas qualidades em nossas próprias vidas, trabalhando juntos para criar um mundo harmonioso e iluminado.